Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como fazer a medida da persiana painel e para qual local ela é mais indicada. Então vem comigo! Bom pessoal, então para onde a persiana painel é mais indicada? Eu vou começar falando por isso e já vou trazer essa primeira imagem aí. Vocês podem ver que é uma porta de acesso à sacada, né? E a persiana painel ela é mais indicada justamente para ambientes como esse, para porta de sacada. Dá certo o MacGyver colocar em janela? Dá certo também, mas o mais usual dela é o para porta de sacada. Então, para porta de sacada aí, de sala de jantar, de sala de TV, vai super bem. Uma outra que eu acho incrível, né? Até essa foto aí é texturizada, a gente não tem assim, mas uma coisa que eu vi muita gente utilizando também é a persiana painel como divisória de ambientes. Eu achei lindo também essa opção. Olha só, agora aqui numa porta de sacada de sala, né? Uma sala de TV, olha que bonita ficou também. E numa cozinha também, que tem a porta grande, ela vai muito bem. Nesse caso aqui, foi usar duas persianas, uma persiana para cada lado, e também é muito utilizado. E nessa imagem, ó, eu tenho uma persiana rolô do lado esquerdo, e depois eu tenho aqui uma persiana painel fechada, totalmente fechada, e aqui eu tenho 7 lâminas, né? 7 painéis nessa persiana. Na verdade, se trata de uma persiana com 3 painéis e outra com 4 para poder fechar a janela toda. E olha só na lateral direita como que ela fica toda recolhida. É desse jeito assim. Aqui eu tenho outra sala de TV, uma sala de visitas, né? Olha só que bonito também. E aqui eu tenho uma outra sala de jantar com um bandô, né, um bandô preto ali, também é uma opção de acessório. Para a gente entender sobre as medidas, vou mostrar essa imagem do que não fazer. Toda persiana painel tem um painel que é fixo, que é essa primeira aqui do lado esquerdo, ó, é uma painel fixa, ele não muda de lateral. Então, quando você for instalar uma persiana dessa, você tem que já fazer a previsão para que ela seja recolhida toda na lateral, aqui junto à planta, ou então que não tenha problema de ficar um pedacinho ali, um pedaço em cima da janela. Vamos para as medidas. Aqui eu tenho uma simulação, né, de como medir a persiana aqui para instalação numa porta, que ela tem abertura somente de um lado só. Então aqui ela está do lado esquerdo, mas ela poderia ser do lado direito também. Então essa porta aqui ela é fixa e essa porta aqui ela corre para a lateral direita. Ó, a mesma coisa se fosse invertido. Se essa porta aqui ela fica fixa, então eu posso colocar o painel fixo, né, que não move, em cima da janela, não teria problema nenhum. Então quando essa janela aqui for recolher, é isso aqui que vai acontecer com ela. Ela vai recolher todas as lâminas em cima do mesmo painel fixo ali. E ela vai ficar com a porta livre aqui e a porta fixada aqui também cobrindo uma parte. Nada impede da gente colocar esse painel aqui, ó, na lateral direita. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Fazer desse jeito assim, né? O bando ele ficaria até aqui a lateral. E quando a persiana for recolher, ela ser recolhida toda aqui nessa lateral. Olha só. Então, essa daqui é uma primeira forma de fazer a medida, né? Quando eu tenho a porta somente abrindo de um lado. Nesse caso, eu posso adicionar ali 15 centímetros de um lado, se for desse jeito. E se for para colocar em todo lateral, eu vou precisar de quantos centímetros? Isso vai depender do tamanho da sua persiana. Então, sempre você vai precisar se ligar com o tamanho. A primeira coisa que você vai ter que fazer é conferir o tamanho da persiana. Se você ter uma porta de 1,5 m, vamos supor aqui, de largura, né? Então, 1,5 m de largura, então, vamos lá para a dimensão aqui da tabela de medidas. Então, se eu tenho 1,5 m de largura, ela vai se comportar aqui dentro dessa daqui, ó. Então, se eu pedir ela exatamente desse tamanho, ela vai ter 2 painéis, mais ou menos de 75 centímetros cada uma. Se eu quiser que essa painel tenha 3 painéis, essa persiana tenha 3 painéis, ela vai ter que passar de 1,80. Então, eu poderia adicionaria 1,90, por exemplo, para que fique então 3 painéis recolhidos aqui para a lateral direita, ou os 3 painéis recolhidos para a lateral direita. Então, essa tabela de medida sempre é importante a gente seguir ela para poder definir aí o lugar de colocar a persiana. Uma outra situação, uma porta que tem abertura central, ou seja, ela tem duas placas aqui, 2 folhas, né, que chama, 2 folhas fixas em cada lateral, e no meio aqui eu tenho a porta que se abre para o lado direito e abre para o lado esquerdo. Então, uma opção é o que? Nesse caso aqui, a nossa sugestão é que seja feita 2 persianas. Para quê? Para que quando ela for recolhida, ela recolha
toda aqui para esse lado aqui, ó, do lado da janela. E assim a gente tem acesso à porta inteira aqui. E a gente não tapa em nenhuma parte da visão. A porta, o tecido sempre recolhido da lateral da porta. Então essa daqui é uma outra situação. Para fazer isso, adicionando ali 60 centímetros, as placas sempre vai ter entre 60 centímetros e 1 metro. Sempre vai depender aí então da sua largura. Então se eu tiver uma porta de 2,20 metros, vou vir aqui, ó, 2,20 metros, serão 3 painéis, ó, entre 1,80 e 2,39. Então eu terei 3 painéis. Ou seja, 2,20 dividido por 3 painéis. Os meus painéis vai ter mais ou menos 73 centímetros. É isso daqui e um pouquinho a mais, tá? Eu acredito aí que vai ser uns 7 centímetros a mais, que é o transpasse dos tecidos aqui um pro lado do outro. Então, vai ser 73 centímetros. Se você quiser que ele se comporte totalmente da lateral direita da janela, que vai ser nesse caso aqui, 73, eu vou precisar de 73 centímetros nessa lateral. É disso que se trata as medidas da persiana painel. Então vamos para a última situação aqui de modelo de portas para persiana painel. Nesse caso eu tenho uma porta que ela abre tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ela abre dos dois lados. É muito comum hoje em dia a gente encontrar portas desse jeito. Sendo assim, se você não tiver espaço para comportar os painéis na lateral, não compre esse tipo de persiana, vai ser um outro modelo mais adequado. Então, aqui também eu sugiro que seja 2 persianas, tá? E você divida aí metade da porta de um lado e metade da porta do outro. Você vai ter que acertar o tamanho da persiana de acordo com o seu ambiente aí. Então, nesse caso aqui, eu sugeri que fosse colocado 3 painéis e eu deixei 60 centímetros desse lado. Então, o que vai acontecer? A hora que eu for fechar minha persiana, ela vai se comportar totalmente aqui para a lateral direita dos painéis e vai deixar a minha porta livre para poder ter acesso. Isso se for para 2 persianas. Se for uma persiana só, você vai medir ela talvez aqui nesse início aqui da porta, né? E fazer com que ela se comporte toda nessa lateral também. Nada impede. Então essa daqui é uma terceira situação de como escolher as medidas então da persiana painel. Então é isso aí, pessoal, é assim a maneira mais correta de você fazer a previsão de tamanho da sua persiana. Como vocês podem ver, é levado em consideração principalmente a largura para poder definir quantos painéis ela vai ter. Então se você quiser saber a medida, precisa conferir a tabela de medidas, essa daqui que eu tô colocando aqui, ó. Precisa conferir, ela também está disponível no nosso site dentro do produto, de cada produto da painel, tá? E essas imagens de como medir também estão disponíveis em cada um dos produtos lá no nosso site. E em caso de dúvida, se for muito complexo para você, chama a gente no chat. Nós temos atendimento todos os dias para poder te auxiliar, tirar as suas dúvidas e você fazer a sua compra segura, certo de que você está comprando o melhor produto para a sua casa. Faça Persianas, a maior loja de persianas sob medidas do Brasil.